E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma questão de concursos, desta vez, questão da Escola Naval 2022. Então, gente, temos aqui uma sentença, ok? E a pergunta quer saber qual a opção que vai completar esta sentença aqui, ok? Então, vamos à sentença. You had a dog when you were a kid. E temos o espaço no final. Perceba que temos uma interrogação aqui no final, correto? Uma interrogação. E aí temos aqui um caso de um assunto chamado question tag, certo? Question tag. Como é que sabemos que é uma question tag? Basicamente, porque na question tag é um tipo de pergunta, né? Question, mas não é aquele tipo de pergunta mais comum, mais usual que nós vimos, ok? É aquela pergunta em que você afirma algo e lá no final que você vai fazer a pergunta, certo? Nós normalmente usamos a question tag para fazer confirmações, né? Então nós já temos a suspeita de que algo é daquele jeito, ok? Então você já suspeita, já tem uma. Só quer confirmar. Então você afirma e no final faz uma perguntinha só confirmando, ok? Então é aí que usamos a question tag. E como usar a question tag? O que usar aqui no final, né? Como fazer o uso da question tag de forma adequada? Bem, basicamente você tem que respeitar o tempo verbal, certo? Então, antes de tudo, temos que identificar qual o tempo verbal desta sentença. E aí temos You had a dog. Então, you had a dog. Qual é o verbo aqui? Had. Had. Mas aí o had está em qual tempo verbal? O que é o had? Had nada mais é do que o verbo have no passado. Então, had é o passado simples do verbo to have, né? O verbo ter. Então, eu sei que eu tenho uma sentença no passado simples. Ok, perfeito. Então, passado simples. E aí, a question tag também diz que você não vai usar o nome de ninguém na question tag. Ou seja, temos que usar apenas pronomes. No caso aqui já está mais fácil, porque já temos o pronome aqui, o you. Então, o you vai ser usado na question tag, como já podemos ver em todas as opções, né? Então, já temos o pronome, já temos o tempo verbal, ok? E já podemos, então, aplicar isso. O que é que diz o último princípio da question tag? De que há uma inversão quanto à forma, certo? Ou seja, se nós temos a sentença na afirmativa, a question tag tem que estar na sua forma inversa, ou seja, na negativa, ok? Então, a afirmativa vai ficar na negativa, ok? Ou seja, perceba, se o tempo verbal é o passado simples e a question tag vai ter que ser na negativa, então vai ser uma negativa no passado simples usando o verbo have, né? Então, qual é que é o auxiliar da negativa no passado? O auxiliar das frases negativas no passado é o didn't. No caso auxiliar é o did, né? E aí, na negativa, fica didn't. Então,
You had a dog when you were a kid. E aí, como é uma pergunta, o didn't vem antes, né? Então vai ser didn't. E qual o pronome? You. Então esta é a question tag adequada para esta frase, ok? You had a dog when you were a kid, didn't you? Ok? Então usamos o didn't porque mesmo? O didn't porque a frase está no passado simples. E o auxiliar do passado simples é o did. Aqui ficou didn't, porque a question tag tem que estar na negativa, né? Inverso da afirmativa. E no final, o pronome, que é o you, ok? Então, qual a opção correta? É a opção C, né? A opção C é a nossa resposta correta. E aí, você acertou a pergunta? Foi fácil? Comenta aí embaixo se você acertou, ok? Deixa o seu like, gente. Curta o vídeo, ok? Que vai divulgar bastante o canal. E compartilha também, certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.